para a parte de acesso rápido e a gente vai mexer então nos colaboradores. A gente vai fazer o cadastro de um novo colaborador. Aqui a gente tem uma lista já de colaboradores que a gente deixou cadastrado aqui para poder apresentar. E a gente vai cadastrar um novo colaborador. Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar. E aqui a gente tem um cadastro rápido de colaborador, porque a gente tem a opção de cadastrar o colaborador e ir para o perfil dele para a gente continuar completando as informações, ou a gente pode fazer um cadastro rápido, desmarcando essa opção aqui e cadastrar um colaborador atrás do outro, sem ter que ficar se preocupando ali com preencher as outras informações. Para testar aqui, eu vou colocar um CPF aleatório e vou dar um nome para esse colaborador que eu estou cadastrando. Vou colocar aqui o Fábio de Melo. Aqui a gente precisa preencher um e-mail para o Fábio, porque o e-mail vai ser o acesso do Fábio no aplicativo. Então, vou colocar aqui fabio.melo@conceito.ind.br. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com e-mail fictício, ok? Eu vou deixar essa opção marcada, por quê? Porque eu quero entrar no cadastro do colaborador após clicar em salvar. Mas como eu expliquei, se você não quiser entrar no cadastro detalhado do colaborador, basta desabilitar essa opção aqui. Aqui a gente tem uma outra opção também em cima, que é para a gente poder informar um colaborador que ele é estrangeiro. Então, quando a gente marca essa opção aqui, o campo ele troca de CPF para documento de identificação. Ele continua sendo obrigatório, mas troca a nomenclatura dele para documento de identificação. Então, também tem que se atentar na hora de cadastrar, porque se for um colaborador estrangeiro, ele não vai ter CPF. Bom, feito isso, eu vou clicar no botão salvar. Ele cadastrou o colaborador para a gente e está direcionando para dentro do cadastro mais completo ali do colaborador. Aqui a gente vai preencher outras informações, como por exemplo a foto. A gente pode subir uma foto desse colaborador. A gente tem aqui o nome social, então ele pode ser Fábio de Mello, mas ele gosta de ser chamado de Fábio Silva, por exemplo. O CPF dele ele não pode ser alterado. Aqui a gente pode colocar a data de nascimento dele. O e-mail, que já foi cadastrado também, ele não pode ser alterado, até porque ele vai ser utilizado para acessar o aplicativo. O telefone, o vínculo empregatício, que a gente cadastrou ele aqui embaixo, né, os tipos de vínculo, então a gente vai falar qual é o vínculo do Fábio com a empresa. O departamento ao qual o Fábio vai trabalhar, então a gente vai selecionar aqui contabilidade e vai selecionar qual é o cargo dentro da contabilidade que o Fábio vai ocupar. Então a gente vai colocar aqui gerente. Vamos preencher aqui também a data de admissão do Fábio. Vou botar 5 de maio de 2020. Aqui a gente pode preencher o número da carteira de trabalho do Fábio, o PIS, colocar aqui qualquer informação. Aqui podem ser algumas observações, a gente pode editar a carteira de trabalho online, alguma coisa do tipo. E aqui a gente vai preencher o endereço do Fábio. Então a gente vai colocar o endereço aqui e vai clicar em salvar. Então, eu não vou preencher o endereço, não tem necessidade, mas vocês podem preencher o endereço. Quando colocar o CEP, clica no botão buscar, ele vai preencher aqui algumas informações e você vai preencher o que tiver faltando. No caso, provavelmente vai ser o número e o complemento. Beleza? Bom, eu já cliquei em salvar, então eu preenchi algumas informações do Fábio, salvei, e a gente tem outras abas aqui em cima. A segunda aba que a gente tem é de acesso ao aplicativo. Essa opção ela vem desabilitada, porque quando um colaborador ele é cadastrado, ele ainda não tem acesso ao aplicativo. Você que vai dar o acesso ao aplicativo para ele. Então, a gente vai clicar aqui em permitir acesso. O usuário do colaborador já vem preenchido. E aqui você vai dar uma senha para esse usuário acessar lá dentro do aplicativo depois. Se você não quiser ter que ficar digitando senha, tem essa opção aqui embaixo, ó. Clique aqui para usar a senha padrão. E qual que é a senha padrão? É essa daqui, ó. Então, você clicando aqui, ele vai preencher com essa senha padrão. E aí, você pode só pegar essa senha aqui, copiar ela e disponibilizar ela para o colaborador, para ele acessar o aplicativo pela primeira vez. E aí, você já pode também, né, falar para o colaborador que é interessante que ele mude essa senha depois que ele fizer o primeiro acesso, para ter mais segurança. Feito isso, a gente vai dar permissão para o Fábio acessar o aplicativo. Então, eu vou clicar em salvar.
E pronto, aqui o Fábio já tem acesso ao aplicativo. Aí a gente tem uma outra opção aqui agora, depois que a gente já libera esse acesso para o colaborador, a gente tem uma opção de alteração de senha, porque às vezes pode acontecer do colaborador esquecer a senha e você precisar atualizar a senha para ele, porque talvez ele não tenha mais acesso ao e-mail ou alguma coisa do tipo. Então você pode vir aqui, simplesmente digitar aqui uma nova senha, as senhas sendo iguais, né? Clique em salvar, ele vai fazer a alteração, o colaborador já vai poder entrar com aquela nova senha. No caso aqui eu não vou alterar, não tem necessidade. A gente tem aqui a terceira aba, que é a escala de trabalho. Aqui a gente pode perceber que a gente já tem uma escala atual para aquele colaborador, que é a escala de desenvolvimento. Lembra que lá, quando a gente foi cadastrar a escala, eu criei uma escala semanal, coloquei ela como padrão, depois eu voltei a escala padrão para o desenvolvimento? Então, aqui ele já pegou uma escala padrão, que foi que eu deixei lá, a escala do desenvolvimento. Aí ele mostra qual é o dia da semana, ele mostra qual é a entrada e qual a saída do primeiro período. No caso, o período 2 não tem, provavelmente não trabalha no segundo período, é apenas um período inteiro, não tem intervalo, e aqui ele vai contabilizar o total de horas. Aqui embaixo a gente tem o histórico de escalas do usuário. Todas as escalas que aquele usuário passar, vai gerando um histórico aqui embaixo. Então, atualmente, o usuário está com a escala de desenvolvimento. Se eu quiser aplicar uma outra escala para esse colaborador, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, agendar troca de escala, aqui na lateral, e vou falar o seguinte, ó, a partir de agora, inicia imediatamente. A data de início já é preenchida com a data atual. Eu vou selecionar qual é a escala que eu quero aplicar. Então, eu vou procurar aqui a escala de semanal, que foi a que a gente criou ali no exemplo. Então, eu quero que essa escala semanal seja aplicada imediatamente para o colaborador Fábio. Quando eu clico em salvar, notem que no momento a gente tem a escala desenvolvimento, ela ignora feriado, ela iniciou hoje, ela não tem data final, porque ela está em andamento, né, a escala atual, e ela é a escala atual. Então, eu vou clicar em salvar aqui. A partir de agora, ele gerou uma escala nova, né, um histórico de escala, entrou a escala semanal, ela não ignora feriado, ela iniciou hoje, ela não tem data final e ela é a escala atual. Já a escala anterior do desenvolvimento, ela teve uma data final e ela não é mais a escala atual. Ou seja, aqui, nesse bloco aqui de baixo, vai ser um histórico de todas as escalas onde o usuário passou. E aqui em cima, a gente vai ter a escala atual, que antes era a escala de desenvolvimento. Agora foi trocada já para a escala semanal, porque é a escala que a gente tem atual aqui, certo? Então a escala ela funciona dessa forma. Você pode também preencher uma escala, agendar uma troca de escala para o futuro. Então eu não quero que essa escala ele se inicie imediatamente. Eu quero que ele utilize uma escala de suporte noturno a partir do dia 18 de outubro, por exemplo. E aí você vai salvar, essa escala ela vai entrar aqui, porém ela ainda não está ativa. Tá vendo? Ela está como não atual e automaticamente ele já preencheu aqui também que a escala semanal, que é a que está ativa no momento, a data final dela vai ser 17/10. Por quê? Porque no dia 18 uma nova escala vai assumir, certo? E aí o sistema vai trabalhar aqui naturalmente. A gente tem aqui também a quarta aba, que é onde a gente vai ver as marcações que o colaborador fez. No caso do Fábio, como é um colaborador novo, a gente ainda não tem nenhuma informação. Então, eu vou retornar aos colaboradores e vou pegar um colaborador aqui que eu sei que já tem informações cadastradas para poder mostrar para vocês. Então, a gente vai vir aqui, ó, em marcações, e aqui a gente tem uma marcação. Por que a gente só tem uma marcação? Porque é dia 1º de outubro. Se a gente vier aqui e filtrar um outro período, eu vou pegar pelo menos setembro, que já dá para a gente ter uma ideia. Vou pegar o primeiro dia de setembro e vou pegar o último dia de setembro. E aí eu vou clicar em buscar. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer para a gente todas as marcações do mês de setembro. E aí que a gente vai conseguir saber todos os dias e o horário que o marcador e o horário que o colaborador marcou o ponto. Esse ícone que está aparecendo aqui embaixo, por que ele está aparecendo? Porque não foi marcado ponto nesses períodos aqui. Então, ele aparece esse ícone justamente para que a gente faça um novo ajuste de ponto manual. Então, quando a gente clica no ícone dentro da coluna,
de entrada ou saída, tanto do período 1 quanto do período 2, ele abre essa janela para a gente preencher um novo ajuste e ele automaticamente já identifica qual é o período e qual é o evento. Ele também identifica qual foi o dia que a gente clicou, no caso foi o dia 2, e aqui você vai preencher o horário. Então, poderia, por exemplo, preencher aqui que 8 horas da manhã, eu estou ajustando, né, no dia 2 de setembro, o horário do período 1 para 8 horas da manhã. E qual é o motivo? O colaborador esqueceu de bater o ponto. Aqui eu posso colocar uma observação, se for necessário, assim como eu também posso subir um anexo. Por exemplo, o colaborador, ele tem um atestado médico. Eu posso subir aqui o atestado médico para ficar anexado ali o que aconteceu naquele dia, naquele horário, justificar, né, o porquê que teve aquele ajuste manual. E aí, clicando em salvar, ele vai gerar o ajuste aqui para gente, certo? A gente também tem a opção de fazer um ajuste de um dia específico, ou seja, não vai ser um ajuste de um período, eu não vou ter a opção de clicar aqui, eu posso também fazer um ajuste de um dia específico. Então eu vou vir aqui, vou selecionar que no dia, por exemplo, 2 de setembro, teve um atestado médico, vou colocar uma observação, vou subir o anexo e vou salvar. O que vai acontecer? A gente vai buscar a escala que o colaborador estava integrado neste dia aqui, e vai preencher ali o ajuste manual com os horários conforme aquele dia que que o funcionário, né, o colaborador deveria ter trabalhado, certo? A gente tem aqui também os ajustes pendentes, que são ajustes que foram criados para o colaborador, mas ele ainda não aprovou, porque o sistema ele trabalha da seguinte forma: se o colaborador ele esquece de bater o ponto, ele esquece de fazer o registro de ponto, ele avisa o pessoal do RH ou quem cuida dessa parte de registro de ponto, e essa pessoa responsável pelo RH, ela vai entrar no colaborador e vai fazer esse ajuste de ponto manual. Esse ajuste de ponto, ele cai lá no aplicativo para o colaborador analisar e aprovar. Só depois que o colaborador analisa e aprova realmente aquele horário, aí esse ajuste de ponto cai dentro do sistema e começa a valer. Enquanto o colaborador não aprova aquele ajuste de ponto, ele não entra na lista de horários marcados, certo? Então aqui a gente tem uma lista de ajustes pendentes de aprovação. Neste exemplo aqui eu não tenho nenhum ajuste, mas ele vai aparecer aqui apenas uma lista para que você consiga visualizar quais os dias e quais os eventos que o colaborador ainda não aprovou, certo? A gente tem também os ajustes aprovados, que é uma lista de ajustes que foram criados e o colaborador já aprovou. E aqui a gente tem uma lista de ajustes reprovados, que foram ajustes que o colaborador reprovou, que ele não estava de acordo com o horário que foi preenchido pela pessoa responsável pelo RH. A gente tem um botão aqui de atualizar, né, que é para a gente voltar a estaca zero, né, trazer os registros ali do mês atual, e o filtro que a gente já fez um filtro ali também para poder ver como que funciona, certo? Então aqui a gente tem algumas informações pertinentes ao colaborador, ou seja, o acesso ao aplicativo, qual é a escala de trabalho daquele colaborador e as marcações, os registros de ponto que o colaborador fez, ok?